Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e seja bem-vindo ao Manual de Sobrevivência do Calouro de Medicina aqui no canal do Sanar. Currículo. Meu Deus, Ana, peraí, a gente já tem que começar a se preocupar com isso logo agora no começo da faculdade? Sim, gente, a gente tem. Não é a nível de você já precisar esquentar a cabeça e ficar super preocupado com isso, mas já é interessante que desde o começo do curso você comece a ter a visão de que é importante sim investir em atividades extracurriculares. Tanto porque a faculdade nos exige que no final do curso a gente apresente, concluídas as nossas horas complementares, dá uma pesquisadinha para saber quantas horas complementares a sua faculdade te exige, tá bom? E também para enriquecer o nosso currículo médico agora desde a faculdade. Hoje eu vou estar passando aqui para vocês 5 atividades extracurriculares que você pode fazer dentro da faculdade de medicina. Tem algumas que já vale a pena agora desde o primeiro semestre você já começar a fazer, enquanto outras, na minha opinião, você pode esperar um pouquinho a mais. A primeira é a iniciação científica, a famosa IC que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, mas não sabem muito bem como é que funciona. Vou explicar de uma maneira muito geral, porque dependendo da faculdade, os parâmetros podem mudar, as regras para participar podem mudar, tá bom? Mas a iniciação científica não é nada mais, nada menos do que uma pesquisa, um trabalho que você vai fazer orientado por um professor da sua universidade. Essas pesquisas, elas podem ser patrocinadas se você conseguir comprovar a eficácia e o rendimento do seu estudo, desse seu trabalho, que vai investir na sua pesquisa se você for aqui de São Paulo, ou a CNPq, que é a nível nacional. Essa bolsa realmente é um valor mais baixo, não vai achando que é uau, grande coisa, mas com certeza já vai te ajudar e já vai te motivar a continuar dando continuidade às suas pesquisas. A iniciação científica, ela dura em média de 6 meses a 1 ano, então é um trabalho aí que você vai ter que se dedicar bastante por longo tempo. E essa bolsa de pesquisa que eu falei pra vocês, ela é muito bacana porque ela vai até te incentivar às vezes a continuar e a ter que mandar relatórios sempre pros seus patrocinadores pra ver se tá indo pra frente, como tá a evolução, se tá tudo legal. E a pesquisa, ela pode ser tanto laboratorial, que são as mais famosas, né, que a gente conhece, a nível molecular, a nível celular, ou pesquisas clínicas também, que aí vão envolver o paciente de uma maneira mais abrangente. Uma das maneiras de se envolver com a iniciação científica é através das ligas, que é a segunda atividade extracurricular que eu vou contar aqui pra vocês. As ligas são nada mais nada menos do que entidades, grupos de estudo formado por alunos com o auxílio de um professor para aprender mais sobre determinada especialidade médica. Então, por exemplo, na sua faculdade vai ter uma liga de neurologia. Essa liga é composta por alunos que, auxiliados por um professor, vão estudar sobre o tema de neurologia. São aulas mesmo, geralmente semanais, quinzenais, depende. E às vezes não é sempre com esse professor que vai auxiliar vocês, mas com professores de fora, professores convidados. O que é muito bacana porque, além de professores, eles são profissionais na maioria das vezes. Então eles vão poder te passar realmente como que funciona na prática aquele estudo na especialidade médica. Dentro da neurologia, como realmente, de fato, o médico ele vai lidar com aquilo. O que é muito bacana até pra você já ir pensando sobre as especialidades médicas que você gosta. Eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu fui atrás das especialidades que até então eu me interessava. E aí teve algumas que eu me apaixonei, teve outras que eu falei, não era muito bem isso que eu tava imaginando. E você pode ocupar 2 espaços na liga. Você pode ser ouvinte, que é a pessoa que vai participar das aulas, você vai ganhar um certificado no final de horas complementares e tudo mais. E aí tem o ligante, que já é um membro, que se tiver alguma atividade, por exemplo, as ligas, dependendo do professor que tá auxiliando, consegue levar vocês pra prática, consegue levar vocês pra dar um plantão, pra algum estágio. E aí quem participaria são os ligantes, são os membros. O ouvinte, ele realmente só participaria das aulas teóricas. É um grupo sempre fechado, tá bom? Na minha faculdade geralmente são 20 e pouquinhas vagas por liga, mas tem muita liga, tá bom? Então fica tranquilo, vai procurando no Instagram da sua faculdade as que você se interessa. Aproveita que tá online, participa das aulas, porque se você estiver em casa sem fazer nada mesmo, o que custa abrir ali o notebook um tempinho pra você aprender sobre aquele assunto? Vai que você se interessa, ou até se for uma especialidade que você quer, vai que você desilude. A terceira atividade extracurricular que eu vou falar pra vocês é simpósios, congressos e seminários. Tem muita gente que pergunta, eu mesmo não sabia, até eu ir pesquisar pra trazer aqui pra vocês, a diferença entre um e outro. O congresso, gente, ele vai ser a apresentação e a discussão de trabalhos científicos, de estudos, onde uma gama de profissionais, ela vai discutir sobre aquilo, vai realmente analisar a pesquisa feita. Já o simpósio, ele é uma atividade que vai te agregar muito também, você vai aprender muito, porém já é analisando pesquisas prontas, pesquisas feitas, e geralmente decidem-se temas de aulas para serem ministradas.
E o seminário, ele já tá mais para um debate, onde os orientadores, os médicos ou os professores, eles podem discutir entre si determinados temas, ou até mesmo abrir para nós estudantes, pra gente expressar nossa opinião, pra gente expressar aquilo que a gente estudou, o que a gente vê de sentido naquilo. É muito legal e muito interessante participar de todos esses três. E uma dica que eu dou pra vocês é pra vocês seguirem os seus amigos que fazem medicina, porque geralmente a divulgação desses eventos acontece pelo Instagram mesmo. Então às vezes você tá passando lá os stories sem fazer nada, no sábado à tarde e aparece congresso de tal coisa, ou simpósio de tal coisa, seminário de tal coisa. Ainda mais agora que tá online, né, tá tudo sendo 100% digital, a divulgação não é diferente. Então seguir perfis de faculdades, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos que postam os eventos que as faculdades deles vão ter é muito interessante também. E é algo que conta bastante como horas complementares, tá bom? Tem congresso que vai durar aí 40 horas, 60 horas, então vale muito a pena, não só pra gente já preencher essas horas extras da faculdade, mas também pro nosso currículo. A quarta atividade que você pode fazer além dos seus estudos na medicina é a monitoria. Algumas faculdades têm, algumas faculdades não têm, mas é muito interessante porque é um jeito de estimular nós alunos a estudar e bem numa matéria, tirar nota boa e no final, quando você terminar, quando você passar por aquele conteúdo, você poder ser monitor da turma que está vindo para aprender essa mesma matéria. É como se fosse, por exemplo, eu tive anatomia 1, aí depois que eu passei, depois que eu tirei uma média boa, eu vou fazer uma prova na minha faculdade para ver se eu posso ser monitora de vocês, calouros que estão entrando, para ajudá-los em anatomia 1. É mais ou menos assim que funciona, varia de faculdade para faculdade. Tem faculdade que vai selecionar os alunos por uma prova, tem faculdade que vai selecionar os alunos pelo boletim, e isso é algo que até nas residências médicas eles cobram da gente. Às vezes é solicitado 6 meses de monitoria, que você seja monitor por 6 meses, ou até 1 ano. E é muito legal porque você geralmente vai ser monitor de uma matéria que você gosta, de que você se interessou, e aí você vai poder ajudar o pessoal que tá com dificuldade nessa matéria. E uma das coisas que vocês devem saber é que uma das melhores maneiras de aprender é ensinando. Então, meu filho, você vai ficar expert nesse assunto. Ah, e outra coisa, geralmente, não é sempre, depende muito da faculdade, você tem que pesquisar certinho. A própria instituição, a própria faculdade, ela vai te pagar pra fazer a monitoria. Você pode pedir esse desconto na mensalidade, se a sua faculdade for particular, ou você pode realmente ganhar esse auxílio que a instituição tá te dando. Mas não são todas, tá? Tem que pesquisar certinho. Mas se não for dinheiro, pelo menos já vai te agregar muito, né, como estudante. A quinta e a última atividade extracurricular que eu tenho pra falar pra vocês são dos estágios. Como é que funciona? Já falei que eles podem ser através das ligas, em que o professor ele vai te levar pra fazer um estágio, pra fazer um plantão, pra fazer alguma coisa em clínica. Ou também você pode conseguir esse estágio através de médicos que você conheça. Geralmente é de uma maneira bem informal, mas se a clínica que você for trabalhar, o hospital que você for trabalhar, ele tiver abertura pros estudantes, ele vai conseguir gerar um certificado pra você acrescentar no seu currículo, tá bom? É uma forma de agregar muito, não só no currículo, né, gente, não pensando nisso, mas na sua vivência, na sua experiência, no seu saber como médico, no seu conhecimento, porque às vezes na medicina a gente fica muito lá nos livros, e aí quando a gente vai pra prática é um mundo totalmente diferente. Então ter essa malemolência, saber como é que se aplica o que você tá estudando no dia a dia é muito interessante. Esses estágios, na maioria das vezes, ele não é remunerado, então você não vai receber dinheiro e você nunca vai assinar, você nunca vai exercer o papel do médico em si, você nunca vai receitar alguma coisa para o paciente ou pedir algum exame, não. Você vai estar sempre sendo auxiliado pelo médico, pelo protagonista do plantão. Uma coisa que foi meio ignorante da minha parte, eu cheguei esses dias a falar lá no meu Instagram que não existe estágio remunerado, porque eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Mas existe sim, tá, gente? Estágio remunerado, ou seja, estágio pago. Você vai ganhar dinheiro por esse serviço, novamente não exercendo o papel do médico. Quando eu fui pesquisar para saber mais a respeito, eu só achei esses estágios pagos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. São Paulo eu nunca ouvi falar, Minas Gerais também não, que são 2 estados aí, eu sou mineira, mas moro em São Paulo, então eu tô sempre circulando entre um e outro, e quando fui pesquisar eu nunca vi nada a respeito. É realmente sempre por força de vontade e você querer estar lá para aprender. Mas se você for carioca, vale a pena pesquisar sobre. E é isso, gente, agora a partir dessas 5 atividades extracurriculares, você já pode começar a pensar qual que você quer começar agora no primeiro semestre. No caso, tipo assim, iniciação científica logo de cara pode ser um pouco pesado. Estágio também logo de cara? Também. Monitoria, então, nem dá, porque você tem que ter o conteúdo primeiro. Mas vai do seu interesse também. O importante é saber que a gente sempre precisa estar nutrindo e se renovando nos nossos conhecimentos através dessas 5 oportunidades que eu mostrei aqui pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal aqui do Sanar, de me acompanhar lá no Insta, de ativar o sininho de notificação, tá bom? Pra você não perder essa série de episódios bolada pra você que é calor
calouro como se fosse um manual de sobrevivência. Beijos, fiquem com Deus e tchau!